do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós. Eu sou o pastor Exaú Neves e venho, através dessa live, gravar mais um texto da Palavra de Deus para todos nós. Hoje é dia 25/11/2018, agora é 4h32 e nós queremos trabalhar um texto da Palavra de Deus, e esse texto vem falar conosco da queda à subida do fundo do poço. A paz, Keila Dias, que Deus abençoe a tua vida, que Deus neste domingo esteja abençoando você e sua casa. Vamos fazer um estudo da Palavra de Deus nesse momento, ponderar um pouco sobre questões muito importantes para a nossa vida. Nós precisamos, nas últimas horas, do socorro de Deus, uns porque está procurando o revestimento nesse momento de tensa guerra, outras pessoas estão precisando de uma vitória, de alguma situação que está ocorrendo, outros estão necessitando de um milagre. A minha filha, Alejandra Cristina Naninha, acabou de entrar. Graça e paz, minha filha. Espero que você e sua família estejam bem aí em Araras. Querido, ao vivo assim é tudo na hora. Deus manda, você já entra, começa a fazer. Deixa eu só colocar um cabo aqui para não acabar a bateria do Note. Ai, graças a Deus, né? Já arrumamos aqui um cabo de energia para podermos continuar o nosso trabalho aqui nessa tarde. Eu não tenho horário muito certo. Essa semana eu entrei alguns dias antes das 9 da noite, outros dias eu entrei após 9 horas da noite. Irmãos, e mais um detalhe, você que está me acompanhando sabe que cabo de energia sem energia não funciona, né? Vamos lá. Agora sim, melhorou. Vamos nós trabalharmos um texto da Palavra de Deus, porque nós precisamos entender várias situações. Esta semana nós falamos muito sobre a vingança pertencer a Deus. Nós estávamos ministrando ontem sobre uma outra situação. Hoje nós vamos trabalhar isso, da queda à subida ao fundo do poço, porque nas últimas horas nós estamos tendo muitos confrontos e muitos laços a serem encarados, e laços que causam danos, problemas sérios, e precisamos entender alguns caminhos. Então, nós vamos andar ali pelo livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Você que tem uma Bíblia, que tem aí no seu aplicativo, acompanha comigo essa palavra. Que Deus esteja com você, Silvana Romero, a Jennifer Silva, Deus abençoe. Fabiano de Oliveira, graça e paz, Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos meditar, então, no livro de Lamentações de Jeremias. Terminou o livro de Jeremias, já ali apegadinho com a Bíblia, no próprio livro de Jeremias na Bíblia. Nós vamos no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 55 ao versículo 57. Você que pode acompanhar, acompanha, porque nós vamos falar um pouco sobre dores. Esse capítulo 3 do livro de Jeremias, cada três versículos que você vai ver, está expressando um sentimento do profeta, está explicitando algumas questões que estão dentro da alma dele. Então, é necessário você entender comigo algumas questões da palavra de Deus. Nós sabemos que estamos numa época em que temos que priorizar os nossos sentimentos, as nossas emoções, no sentido de levar mente cativa ao entendimento do Senhor e, como diz em Colossenses capítulo 2, adquirir os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Nas últimas horas é necessário. Querendo o homem ou não, é a única maneira dele sobreviver nessa selva de sentimentos, de emoções, de tantas coisas que ocorrem. A Angélica Pessoa, a Lídia Araras acabou de entrar, graça e paz, filha. O Douglas Antoni Bento, graça e paz, Deus te abençoe. Fernando Cubines, meu amigo, Deus te abençoe. Jackson Moreira, Deus te abençoe.
Fernando, que Deus esteja com você, toda a tua família, a Letícia, Fernanda acabou de entrar, graça e paz, é minha amiga, graças a Deus pela tua vida em Rio Claro, minha filha, espero que você, tua família esteja bem, né? Depois de uma semana inteiríssima de trabalho, que o trabalho dela comentou comigo que é de segunda a segunda, né? Não tem nem feriado. Mas que Deus abençoe você, Letícia, por ser uma guerreira. Vamos lá, então, falar sobre levantar, sobre como ser tratado, levantado por Deus no meio de uma selva que nós encaramos. Demônios. Então, todo mundo tem inimigos naturais. Quem são os inimigos naturais do povo de Deus? Quando eu digo naturais, é automático. Um ser humano anunciado para viver, ele já tem um demônio que é inimigo dele, já tem um inferno que é inimigo dele. Depois tem que conviver com as desavenças de famílias, de núcleo. Muitos já começam a viver com isso muito cedo, abandonado por pai, abandonado por mãe, rejeitados ou numa família complicada, ou marcados por tragédias e tantas outras coisas que ocorrem. Não tem como nós falarmos que tragédia não abate, não passa pela vida do crente, porque, fora o que eu vivi na minha vida, Cristo, o desfecho da vida de Cristo é um desfecho trágico, porque Cristo tem duas características interessantes. Ele sabe o que é ser um pecador, porque ele se fez pecado por nós. E ele sabe o que é uma dívida sem dever, porque ao mesmo tempo ele pagou o preço dos nossos pecados sem dever. Então são duas coisas interessantes que eu vejo em Cristo, quando ele nos substitui, quando ele se coloca no nosso lugar. Ele sabe o que é ser um pecador, não merecer, quais são as sentenças, os problemas que vêm de uma queda no ser humano, da desilusão, de tantas coisas. Ele sabe o que é isso, mas, ao mesmo tempo, ele sabe o que é pagar por ser justo, pagar preço violento sem dever, porque aquele que não conheceu o pecado, diz a palavra de Deus, Deus o fez pecado em nosso lugar, que foi o Deus Filho. Graça e paz, Margarete, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Então, no livro de Lamentações, capítulo 3, no versículo 55 a 57, diz assim, Lamentações, capítulo 3, versículo 55 a 57. Então clamei pelo teu nome, Yahvé, das profundezas da cova, vamos colocar do abismo, do poço. Tu ouvistes a minha súplica, não esconda os teus ouvidos aos meus pedidos de socorro e aos meus lamentos. Então, tu te aproximas no dia a que a ti clamei e consolaste-me, dizendo, não temais. Então, tu te aproximaste no dia que a ti clamei e consolaste-me, dizendo, não temais. Você observou que no versículo 1 que lemos, 3,55 de Lamentações, ele fala, eu clamei o teu nome, Yahvé. A quem nós vamos clamar? Na dificuldade, quando há uma queda, quando há um problema, quando há uma guerra extensa, a não ser ao Senhor, das profundezas da cova. Então, eu queria colocar isso, da queda ao poço, à subida. Tu ouves minha súplica, ele disse, não esconda os teus ouvidos aos meus pedidos de socorro e aos meus lamentos. Quando se fala pedido de socorro, é porque já houve algo que danificou, machucou, prendeu, houve uma injustiça, alguma coisa. E aos meus lamentos, está falando das dores, das marcas, das feridas. Então tu aproximaste no dia que a ti clamei e consolaste-me dizendo, não temais. Eu imagino que você já ouviu o termo, você já ouviu alguém expressar a fala, o termo, estou no fundo do poço, ou fulano chegou ao fundo do poço. Eu tenho convicção que, de alguma forma, você já ouviu isso. E esses termos, estou no fundo do poço, ou fulano chegou ao fundo do poço, conotam atitudes, ações inconsequentes de alguém que o levaram ou levou alguém a sofrer percas e danos e detrimentos por causa de alguém. Ou alguém, devido aos seus atos, suas ações, chegou a uma vida de detrimentos, danos, perca,
feridas, machucados ou levou alguém a uma situação dessa. Então, nós estamos falando que o fundo do poço pode ser voluntário ou involuntária. Por quê? Porque também você já ouviu o termo falar sobre uma queda livre? O que é uma queda livre? Falando de mecânica clássica, um movimento resultante unicamente da aceleração provocada pela gravidade. Conforme começa a cair, cada hora que passa, a aceleração é diferente, porque não tem equilíbrio, não tem algo que propulsiona as pessoas para cima. É como uma nave ao equilíbrio. É como uma nave espacial no ar, lá no espaço, se ela perdeu seus propulsores. Se desligar os seus propulsores, ela vai cair em queda livre. Então, vamos dizer assim, não terá um arrasto, uma resistência, um equilíbrio. Então, eu coloco isso ao ser humano quando ele começa a cair por falta de se apegar com Deus ou quando paramos de obedecer ao Senhor e à sua palavra. Então, começamos a ter uma queda livre. Nós não temos onde se apoiar, não temos em quem se apegar, não tem, vamos dizer assim, a gravidade a nosso favor para nos equilibrar. E quando se entra numa queda livre, não necessita... Quando começa a se entrar numa queda livre na vida, as pessoas não necessitam e nem pedem ajuda. Quando as pessoas começam a cair, falando-se do reino espiritual, elas não entendem que começaram a cair. Elas pensam, elas decidem, elas afrontam mandamentos, elas afrontam estatutos, ela afronta leis, ela, vamos dizer assim, sabe de um comportamento que deve se ter, de uma postura, mas age de outra. Então, nós entendemos que um ser humano, quando ele entra em queda livre na fé, no mundo espiritual, no mundo moral, ele não necessita, ele não quer ajuda. Por exemplo, no caso de uma aventura emocional, uma aventura sentimental, quando o coração da pessoa está apegado àquela situação, não tem o que você possa dizer. Não tem o que eu possa dizer. Então, dependendo também da profundidade que a pessoa caia, é impossível ela subir novamente daquilo sozinha, ainda que ela tente. Quando se cai na fé por práticas voluntárias, a pessoa não deseja ajuda. Então, nós entendemos, falando do sentido de queda mecânica clássica, que toda queda vai trazer arranhões, machucados, quebraduras, sangramentos, dores, lesões internas. Necessário será a ajuda de alguém chegar. Então, quando se fala de ajuda a chegar, eu também quero te dizer que é tempo de valorizarmos o valor da existência dos outros em nossas vidas. Nós temos que voltar a valorizar ainda, a dar importância, valorizar a existência de algumas pessoas que persistem em estar nas nossas vidas, porque algumas pessoas, porque tem pessoas do lado dela, ela não consegue enxergar suas dificuldades, suas deformidades, e são pessoas também que não entram para um concerto com Deus, que não entra com um propósito com Deus. A maior parte das pessoas, quando elas começam a cair, a sua queda é livre, ela está rompendo mandamentos em mínimos detalhes, falta de raciocínio, falta de administração, falta de compromisso sincero com Deus, porque o Senhor reclamou de gerações que sofreu queda. Essas pessoas falam de mim com os lábios, mas o coração, as atitudes verdadeiramente estão longe de mim. Então, muitas horas, nós vemos pessoas que a queda das pessoas traz para elas sérias dificuldades. A queda na vida da pessoa, seja moral, espiritual, as percas, os danos, as feridas, os problemas que ocorrem na vida de pessoas podem levá-la a, vamos dizer assim, um fundo de poço pode se tornar uma cova para ela. Pode se tornar uma cova, pode ser ali que ela seja enterrada, subterrada. Nós, falando de tragédias que abatem a vida das pessoas, é necessário sempre lembrarmos da vida de Jó. Nós temos Jó como testemunho, nós temos muitas pessoas que
sucederam tragédias. Por exemplo, devido à fuga de Jacó para onde ele foi, até ele retornar para rever Esaú, etc., ele não viu seu pai e sua mãe vivos mais. Então, nós entendemos que tudo na vida do ser humano tem que ter as marcas, as dores, tem que ter, mas ela teria que ter um limite também. Então, nisso, quando eu me pego a falar dessas questões de estar no fundo do poço e de se levantar, valorizar as pessoas que estão em torno da gente, quem é e por que porque quando eu estou esgotado, a minha tendência é descontar em quem está do meu lado. E os problemas da vida fazem as pessoas perderem a capacidade de manter parcerias. Automaticamente, depois de um laço armado pelo diabo estar determinado no reino de espírito, só resta ele agora ir quebrando as laterais, vamos dizer assim. Já quebrou as laterais da ponte, agora ele vem querendo tirar as tábuas que estão debaixo do ser humano para ele cair no precipício, no fundo do poço, na cova, como queira. Então, a queda espiritual e moral é como uma debilitação física de uma camada ou de uma camada. Ela passa a depender de outros para alimentar-se, para banhar-se, para trocar-se, etc. Então, quando você olha para um texto de Provérbios, capítulo 17, versículo 17, diz assim: o amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. Olha que texto. Um amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. Na hora da adversidade, muitos de nós temos descobrido que nós não temos amigos, muitos descobrem que seus parentes não eram leais a eles, mas estavam com ele por causa do que ele proporcionava. Nós descobrimos que, na verdade, nós sentimos muitas horas, dependendo das condições da queda, o ódio do mundo inteiro sobre nós. Observa que quando Jesus estava no Getsêmani, orando, enquanto ele orava para o Pai passar o cálice, ele voltou, os discípulos estavam dormindo, o povo estava oprimido, tomado pelo diabo, ia gritar crucifica-o, e uma opressão tão forte que até os discípulos de Jesus não suportaram aquela presença do mal ali. Quando você olha para Provérbios 18 e 24, ele diz assim: cuidado, as muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigos mais chegado que um irmão. Então, muitas horas nós falamos que temos parceria, que temos amizade, que temos companheirismo, que temos familiares, que temos isso, que temos aquilo outro, e até nos vangloriamos, mas, na verdade, nós sabemos que nós estamos vinculados a pessoas que são problemas, ou porque nós temos uma dívida com eles, ou porque não tem como desvencilhar-se daquilo, e todas essas questões que nos prendem de maneira ilegítima, quer dizer, que nos cercam, não por causa do que somos, e pessoas imparciais que não olham para nossas deformidades, mas está conosco para nos ajudar a viver conosco, no Senhor e na vida. Essas são questões que a gente tem que olhar para ela e entender. É áreas que Deus tem que me libertar. É áreas que Deus precisa propor para mim uma libertação, porque você já sabe que não pode contar. Você sabe que dali vem ferida, dali vem o desrespeito. As pessoas que estão em torno de você vai priorizar mais o errado quando aparecer, puxar saco e dar palavra, até defender do que você mesmo. Então, nós temos que entender que nós estamos no mundo de selva e por se multiplicar a iniquidade, Mateus 24, 12, o amor de muitos vão se esfriar. Então, tudo isso que acontece, seja do lado familiar, seja do lado dos amigos, de colega, ou que está vendo no mundo e na sociedade em si, está mostrando que o espírito da morte, o espírito da violência está cada vez tendo mais espaço para atuar e que nós estamos vivendo no meio de um povo morto-vivo, de um povo sem sentimento, de um povo implacável. Já não chega o peso das nossas quedas, dos nossos erros, dos nossos pecados, das falhas, das transgressões, já não tem o peso, já não basta o peso do inimigo, que é um peso
espiritual, sobrenatural, que se não é o Senhor defender, lembra que um dos salmos fala, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, o inimigo teria nos degolado vivo. Já não bastando o peso de tudo, tem pessoas nas últimas horas que estão junto da gente para pesar, para ser um peso. Lembra que a Bíblia fala, em vez de fazer um pequenininho tropeçar, antes melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar no mar? Tem pessoas que ela é essa pedra de moinho atada ao nosso pescoço, quer quebrar a direção, não movimenta-se, não ouve, também não ajuda naquilo que deve, e são pessoas cheias de justificativas, cheia de questões, vamos dizer assim, por mais errado que está, a pessoa sempre quer se passar pelo certo, não tem, vamos dizer assim, um pingo de senso, não tem um pingo de dignidade, não tem um pingo de habilidade para poder desempenhar a vida conjunta, não estende a mão para levantar, e a Bíblia diz, por exemplo, ali no livro de Provérbios, que até 7 vezes cai o justo e o Senhor torna a levantá-lo. Como Deus vai levantar pessoas se eu sou o sal da terra, se eu sou a luz do mundo, se eu sou sacerdócio real, nação santa, e eu que sou eu não estou sabendo conciliar, você que é você, sacerdócio real, nação santa, não está sabendo conciliar as questões, não está sabendo ser semeador da boa semente, não está sabendo estender o braço, não está sabendo, vamos dizer, ser forte e resistente, não está sabendo ser imparciais nas questões. Nós estamos vivendo uma igreja deformada. Eu estava analisando e vou fazer um texto, uma pregação, não sei se hoje à noite, após as 9h30, sobre promessa de Deus para as nossas vidas e o porquê não se cumpre. Qual é o processo de Deus para tratar com essas questões também? Porque nós estamos numa geração de pessoas frustradas e já foi até um limite da fé e a vida dele não sai mais aquilo. Eu estava comentando com você que algumas pessoas, os cultos deles é totalmente emocional. Você olha para ele, sempre o comportamento dele, as ações dele, até as lágrimas dele, na hora do culto é as mesmas coisas. E o Senhor me fez observar isso há um tempo atrás, quando ele disse para mim, tá vendo? Lembra, seu amigo? Caiu, diz que levantou. Lembra, fulano? Diz, caiu, levantou. Vem ver. Quantas vezes você tem assistido isso? E nem você. Quantas vezes acontecido situações que querem te amarrar na mesma direção? Qual é o tipo de culto que vocês fazem a partir dali? Cresce com a situação, aumenta a fé, acaba se cobrindo mais de revestimento na torre da vigília ou sempre se dá as mesmas situações? Isso estávamos falando ontem. Então, quando nós olhamos para nós, no sentido literal das questões, a Bíblia diz assim, pois ainda que o justo caia 7 vezes tornará a se erguer. Os ímpios, todavia, são arrastados para a desgraça. Provérbios 24:16. Quando Deus pega alguém quebrado lá no fundo do poço, ferido, machucado, sem ajuda, que precisa, que chegue, para chegar à ajuda, a queda, na queda, ou quando se tem uma queda, uma coisa importante é lembrar do tempo que tinha um bom diálogo ou imediatamente, enquanto se pode respirar e falar, refazer o caminho de diálogo com o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo sempre está nos piores lugares conosco, primeiro que qualquer pessoa que chega para ajudar. Ainda que ele use alguém para nos ajudar a cuidar de nós, ajudar a curar as feridas, as consequências do erro, nos animar, mas o Espírito Santo sempre chegou primeiro. Sempre ele vai chegar primeiro. Por isso que o justo cai 7 vezes tornará a se erguer. Os ímpios, todavia, são arrastados pela desgraça. Perdão aí pelos rojões, mas a festa do ímpio é isso aí que você vê. É um time de futebol, é uma festa, isso aí é a alegria do mundo. Vai de agora até acabar o jogo, ou se acabou o jogo, eu não sei. Lucas Daniel Souza entrou, graça e paz, Lucas. O Adalto Braga, meu amigo, excelente mecânico de moto ali, de
Rio Claro, companheirão da gente. Priscila Silva, Deus te abençoe, Priscila, em nome do Senhor Jesus. Camila Esther, esposa do pastor Marcos, a missionária Camila Esther, graça e paz. A Camila Ramos, pregadora e cantora do Evangelho aqui de Limeira. A pastora Fernanda Dias, graça e paz, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, há uma necessidade, senhores, de compreendermos que ainda que o justo cai 7 vezes, ele tornará a se erguer, mas observa que nós temos também que aterrar o poço da onde foi a nossa queda. Nós não podemos ter aquela área da nossa vida em aberto. Você já viu que antigamente eles faziam aqueles poços enormes no meio dos terrenos, depois de muito tempo ficava abandonado, quando as pessoas mudavam, caíam animais, pessoas caíam lá, se machucavam. Quando cai num poço, depende de um resgate. O Espírito Santo está disposto, né? Como diz ali, Provérbios 17, o amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. Nós precisamos voltar a ser amigos das pessoas, a ser irmão das pessoas. A igreja hoje é muita murmuração, reclamação, muito diz que, um bando de infeliz que se diz cristão. Então, o salmista, quando ele fala, ali em Lamentações, o profeta Jeremias, quando fala, ali em Lamentações 3, 55, 57, eu clamei pelo teu nome, Yahvé, das profundezas do poço. Em outra tradução fala cova, em algumas acho que ousa dizer abismo. Tu ouviste a minha súplica, não esconde os teus ouvidos aos meus pedidos de socorro, quer dizer, socorro porque está ferido, ou lamentos porque está com gemido, de lacerações na alma. E tu te aproximaste no dia que a ti clamei, e consolaste-me dizendo, não temais. Lamentações 3, de 55 a 57. Nós vimos e comentamos que quando o ser humano está em queda livre, pecado voluntário, que ele decide, tipo, uma relação não é para ele, mas ele decide a viver aquela relação, não tem quem impeça, ele não consegue ver a queda. É o resultado que é assustador. Eu lembro uma vez comentando com uma pessoa que ela teve uma desilusão emocional, sentimental muito grande. E aí eu lembro que todo mundo, na época, tinha analisado a situação e dito para ela, isso não é para a sua vida. E quando aconteceu tudo, que deu tudo errado, ela não ouviu, sabe o que ela falou quando falaram não é? Ela falou, não, vocês estão confundindo, Deus colocou para eu cuidar. Cuidar é uma coisa, se envolver é outra coisa. Então as pessoas hoje confundem. Deus colocar para cuidar é nutrir na palavra, exortar, edificar a pessoa, consolar a pessoa, deixando a pessoa livre. A partir da hora que misturamos, nós temos que entender que relação sentimental e emocional é tão forte no ser humano que quando ela se apega a alguém, uma das regras do casamento é assim, que o marido trate a mulher como vaso mais frágil, no sentido, não é dando a ela direito de fraqueza, de pecados, e de luxúrias e de flertamentos, como eu já conheço bem essas histórias por aí, para que não seja impedida as orações. Por quê? Porque Cristo é o cabeça, Cristo é o intercessor permanente, Cristo é o mediador entre Deus e o homem. Então, por exemplo, se ele tratasse a igreja com violência, não teria comunhão entre a igreja e ele. Então, quando pede para o homem olhar as fragilidades da mulher para não ter impedimento na oração, quer dizer, seja um direcionador, seja um incentivador, seja uma pessoa que às vezes revoga situações para que não haja impedimento nas suas orações. Assim também é a mulher. O frágil, na minha visão, é aquele que está com a dificuldade de obedecer às coisas do Espírito. Às vezes você é aquela mulher de Deus forte, resistente, revestida, e a fraqueza é o seu cônjuge, o homem que está do seu lado. É nessas horas que muitas horas você tem que relevar, perdoar, passar algumas dificuldades e tortura para não ser impedida a sua oração, que é a pessoa espiritual da casa e que vai orar. Você entende isso? Então, vamos dizer assim, é um mecanismo muito interessante o reino espiritual, que precisamos mexer com eles, com
com essa possibilidade de sacerdócio, ministrar, trazer, oferecer um sacrifício pelo pecado alheio, e nós oferecemos um sacrifício pelo pecado do ser humano quando quem nos ofendeu, quando nós o perdoamos, sacrificamos a passar por cima, não guardar feridas, nem raízes de amargura e seguir para frente. Então, nós comentamos que todas as quedas, elas traem arranhões, tem coisas que o ser humano fala, nossa, vem um susto espiritual, hein? Aí a gente acorda e fala, isso está errado, isso não pode. Tem coisa que, quedas que trazem machucados mesmo, tem situações que machucam, que ferem. E isso precisa de cura, do bálsamo. Tem quedas que traz quebraduras mesmo, que o ser humano não tem como se manter em pé se Cristo não unir os seus cacos, sarar sua alma, sarar suas feridas, unir de novo o seu ânimo, visitar a sua alma. Tem quedas que traz sangramento. Você já viu aquelas quedas que estouram o ser humano por dentro, começa a sangrar depois, lesões internas, coisas mais difíceis, que às vezes precisa de cirurgia. Então tem situações do ser humano que vai tempos para ser curado, para ser tratado. E se nós não aprendermos com isso, quem vai aprender? Então, a queda espiritual e moral, eu disse que ela é como uma debilitação física numa camada ou numa camada. Passa a depender dos outros para alimentar, para banhar, para se trocar. E você observou que quando você está lá no profundo, aí nós dizemos que é aí que muitas horas, fora o peso da nossa consciência, fora o confronto que temos com o diabo, ainda tem pessoas que sobem em cima de você todo quebrado dentro do poço. Ele desce com uma corda para pular em cima de você, acabar de ver você esquartejado, quebrado, dilacerado, sangrando, totalmente destruído. Mas nós temos, como diz o Provérbios 17:17, o amigo se dedica sincero amor a todos os momentos, e é um irmão querido na hora da adversidade. A palavra diz que Cristo não se envergonha de nos chamar irmão, e ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Ele é o amigo mais chegado que o irmão. Nós comentamos que o Espírito Santo chega nos locais mais terríveis, primeiro do que qualquer ajuda que teremos de qualquer ser humano. Isso nós já sabemos e é uma verdade. Porém, Deus usa homens. Porém, pacificador são os homens. A queda, então, nós temos que refazer o caminho do diálogo com Deus. Ou lembrar de quando tínhamos diálogo. Lembra quando Deus manda o profeta Isaías falar para o rei Ezequias que ele ia morrer e não ia viver, que ele virou para a parede e falou para o Senhor, Senhor, lembra-te de que fui teu servo. Quem sabe já tinha sido uma pessoa mais atuante, mais obediente, ou devido à enfermidade ele estava em impossibilidade de estar mais nas adorações, envolvendo com as coisas do Senhor. O Senhor fez o profeta Isaías voltar do pátio que ele estava indo embora e tinha só entregado o recado para preparar a cama que ele ia morrer e não ia viver. Ele falou, volta, diz para ele que eu vou aumentar os anos dele em 15 anos. E a prova que eu faço é que, geralmente, mesmo com a questão do sol, aí ele falou, eu vou fazer o relógio de Acaz, né, andar, regredir o ponteiro. Em vez dele ir para frente, esse ponteiro vai voltar para trás em prova. Por quê? Porque naquela época era um tipo de relógio movido pela sombra do sol. Não tinha como o ser humano fazer nada. Era o próprio Deus fazendo retroceder. Então, tipo assim, eu estou retrocedendo a morte, era aí o teu fim de vida, mas eu estou te visitando, eu estou te levantando, cabaço, micandará, bicamassé, riquimedérvia, e Deus está levantando alguém nessa tarde aí, enquanto estamos falando sobre essa palavra santa. Deus está fazendo algo perfeito agora, porque os seres humanos falhou contigo, os seres humanos destruiu tua vida e você olhando era cova. Jesus está pegando do fundo porque ele não precisa jogar corda, o próprio braço dele alcança, mas o mesmo Deus que disse, haja luz e houve luz. A separação de água doce e salgada é o mesmo Deus que se falar flutua agora e sobe, ele sobe. Porque lembra um dia que conta a palavra de Deus que um profeta tinha os lenhadores lenhando e o machado
caiu lá na água e afundou, não tinha como trabalhar. E o profeta perguntou aonde estava, estendeu o galho para a direção, ordenou que o machado flutuasse e ele flutuou. Então nós sabemos que o poder da palavra de Deus é para penetrar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e intenções do coração. Nós sabemos que Deus, quando ele aparece, as trevas têm que reclinar. Quando estávamos falando há poucos dias numa live, você olha lá sobre a vingança de Deus, você lembra que por que Deus, você que viu a live, estávamos explicando que Deus pede para não dê lugar à ira de Deus, quer dizer, não se põe o sol sobre a sua ira. Por quê? Os demônios não têm direito de ira, e a Bíblia diz, eu vi Satanás cair como um raio, e eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e nada vos cobrará vingança. Os demônios não têm autoridade direta sobre vingança, porque eles são anjos caídos. O ser humano não pode ter direito de vingança, apesar que nós vemos o mundo de vingança, largou, vai matar, esse tipo de coisa, porque o ser humano é raça caída que é levantada, justificada por Cristo. Então, quando a Bíblia manda deixar a vingança ao Senhor, pois dele é a vingança, está falando que é um Deus que criou perfeito, que nunca se manchou, que transcende todas as coisas, que nunca foi derrotado por inimigos e conhece a medida de cada um. É por isso que ele já deu a sentença ao diabo quando fala em Apocalipse. E o diabo que os enganava é lançado ao lago de fogo e de enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e dia e noite será atribulado para todo sempre. Então nós vemos Deus nas nossas vidas e é mais uma tarde que o Senhor vai trabalhar. E da queda à subida do poço tem um processo. Cai lá, se machuca, se fere, fica abandonada, gritando, gemendo, ninguém ouve, às vezes não chega ajuda, é encontrado depois de dias, você já viu no literal isso acontecer pela TV, mas o socorro chegou, então você está vivo, vai chegar o socorro. O senhor, a senhora está vivo, é porque Deus tem como unir esses ossos, é como curar esta carne, como curar esta alma, como curar esse entendimento e como te colocar em pé de novo para fazer uma guerra na dependência dele, para cumprir o ID na dependência dele, saber que você vai estar rodeado de pessoas, inclusive de parentes, mas quando tudo dá errado, que vem crítica de pai, de mãe, de irmão, está dizendo, você não é amado por outra pessoa, a não ser por mim, mas dá para viver sem esses. Que Deus abençoe. Pedro Henrique, que Deus te abençoe, irmão Pedro, em nome de Jesus. Reinaldo Davi, Deus te abençoe. Meu amigo, oh, maravilha. Presbítero Rafael Schneider, é isso? Deus abençoe. O Antônio Vilar também entrou, que Deus te abençoe. Você que está comigo aos 37 minutos, indo para 38 minutos dessa live. Se você é marido e mulher, está com alguma dificuldade nessa tarde, corre lá para o seu quarto antes da oração, coloca-se de joelho, um do lado do outro, dê as mãos, ainda que não esteja se falando, e deixe o pastor orar por todos vocês. José Ribeiro entrou, graça e paz, que Deus abençoe o senhor e a tua casa, em nome de Jesus. Se você é um solteiro, está passando por tribulações, aí quem sabe você ia me dizer, a igreja virou as costas, os irmãos virou a costa, o pastor nunca me visitou, e tanta coisa. O Senhor está querendo te visitar. O Senhor está querendo te pôr de pé para você chegar lá e falar que Deus é aquele que ressuscita mortos e dá qualidade de vida. Não só ressuscita para penar, mas ressuscita dando qualidade de vida. Graças a Deus que os homens falhou comigo, falhou contigo, e as mulheres também falharam, porque agora é o tempo de conhecer um Deus que vai lá no profundo e mostra quem é chamado e quem é escolhido. O escolhido, às vezes, ele não é buscado pelos homens. Ele é buscado por Deus atrás das manadas. Ele é buscado muitas horas no deserto. O pai de Jeremias teve que levar, mudou para o campo, para o deserto, e o profeta foi treinado pelo próprio Deus, treinado na santidade, na pureza, para quando ele descesse para a cidade, ele entrar em choque com aquilo que o povo estava andando e falar, Deus não é isso. Deus não é isso, e abrir a boca, não sendo dono da verdade, mas com a verdade saindo do coração e da mente por uma autorização do ministério de Deus na vida dele. É um tempo bom para se adorar a Deus, é um tempo interessante
Ah, iniquidade. Nossa, está difícil. Quando nós acharmos que está difícil, que está complicado, e só enxergarmos o problema, é porque a frieza já nos atingiu também. Naquele momento, nós não estamos com qualidade de virtude, com qualidade de fruto para transmitir a ninguém. Estamos tão doentes quanto os doentes. E Deus não veio para ação, veio para doentes. Que haja cura sobre nós essa tarde, aos 40 minutos dessa live, em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Pai eterno, em o nome do Senhor Jesus, baseado no texto da tua palavra que diz, Senhor, ali em Provérbios 24:16, ainda que um justo caia 7 vezes tornará a se erguer. Os ímpios, todavia, são arrastados para a desgraça. Um dia o Senhor disse para a mulher cananeia: eu não vou tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Senhor, uma pessoa justificada que cai é aquela que reconhece seus pecados, suas transgressões, suas deformidades, suas limitações e clama por socorro. E estende a mão, Senhor amado, pedindo para que o Senhor segure na mão dele e tire ele do fundo do poço, ou que chegue o socorro, Senhor. Os socorristas do Senhor, seja homem, seja mulher, ou anjos que, Senhor amado, simplesmente sai do invisível para o visível, porque há muitos testemunhos de pessoas que receberam visitações diretas do Senhor em cirurgia, que receberam visitações de anjos em batalha. A tua própria palavra fala de um Deus que nem toda a terra pode, aleluia, conter a sua glória. Então, meu Deus, aleluia, nós queremos nesta hora pedir ao Senhor que nos socorra. Aleluia, nós queremos pedir nessa hora que o Senhor venha e apareça na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Olha para essas situações aonde parece, Senhor, que os ossos estão quebrados, que a alma, Senhor amado, não tem mais juntura, Senhor amado, junto ao Espírito. Parece que cada lugar está no lugar, nos sentimentos, dores, nas emoções, um descontrole, na mente, perturbações. Entra agora, meu Senhor, em nome de Jesus, entra agora com a tua grande providência, entra agora, Senhor, com o teu grande socorro. O Senhor é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Se essa pessoa está caindo, se essa pessoa, Senhor amado, está descendo, se arranhando, Senhor, ao fundo de poço de vida, está guerreando com armas de si, Pai amado, substitui as armas, Senhor amado, de carne por armas não carnais agora, Senhor, por armas do Espírito. Começa a movimentar, restitui a fé, perdoa a nossa fraqueza em desacreditar por momentos ou por tempos. Visita agora, Senhor, dá uma palavra de vida, uma palavra rema no ouvido dessa pessoa, vivificando projetos que são teus. Tira desse lugar da frustração espiritual, aonde não ocorreu nada de tantas coisas que essa pessoa acreditou que era o Senhor que tinha falado. Oh, meu Deus, e venha livrar também esta alma, Pai amado, das dores da traição, da rejeição e da angústia. Meu Senhor, eu sei que o Senhor atende e ouve a minha voz. Em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, eu declaro que a bênção do Senhor te enriquece e não acrescenta transtornos para a glória dele. Que Deus te abençoe. Agora é 5h15 da tarde. Te dê um final de tarde abençoado para você, para a sua casa. Glenis Ariadne, Deus abençoe. Graça e paz, que o Senhor esteja na tua vida, na tua família. Em nome de Jesus Cristo. A Jaslan entrou também. Deus abençoe a tua vida. A irmã Maria José, que estava aí também. Deus abençoe. Se você não ouviu tudo o que ministramos, você dê uma olhada nessa live da queda à subida do fundo do poço. Creia na visitação do Espírito Santo, que ele chega primeiro do que qualquer ajuda humana que ele possa te enviar. Ainda que ele vai mandar um homem espiritual, uma mulher
espiritual, ainda que vai passar, vamos dizer assim, um samaritano para te ajudar. Não interessa como Deus vai agir. Lembra que antes de tudo ele chegou. Ele conhece o teu gemido, ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Aí também tem o nosso WhatsApp, 019-981-9411-24. Pastor Esaú pertence à Assembleia de Deus, Ministério de Limeira, AD. Pastor Neto, nosso presidente. Hoje também tivemos no Ministério Deus é Fiel, de manhã, ouvindo o testemunho da missionária Creuza Alves, né? Que é a mãe do falecido Dinho do Mamonas Assassina. Ela é uma missionária e veio trazer uma palavra de Deus para a nossa edificação, consolo da nossa vida. Que Deus abençoe a cada um. A Nilda Rossini entrou. Deus abençoe, Manilda, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus venha abençoar, em nome de Jesus Cristo. Se precisar de nós, fala conosco, estamos à disposição. Também ouvi que talvez estaria assistindo, mas deu uma setinha de online ali. Adailde Teixeira, Deus abençoe tua vida e a tua família. Que o Espírito de Deus continue falando no nosso espírito, alma, mente e corpo. E todo o nosso espírito, alma e corpo, como diz Paulo lá em Tessalonicenses, sejam preservados, incontamináveis para o dia do Senhor. Que Deus nos livre da contaminação do mundo. Que Ele nos purifique como prata e como ouro. Que o fogo do Espírito em nós é para purificação. Depois nos faz uma tocha viva dele andando. Aleluia. Que Deus te abençoe. Para a glória de Deus, fique na paz do Senhor Jesus.